E aí pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta de um colega desses dias que me perguntou: mas afinal, por onde eu posso começar a estudar filosofia? É um discurso difícil, às vezes a gente pega textos de Kant, de Aristóteles, de Platão, de Hegel, Wittgenstein, Heidegger, e todos são difíceis de você entrar. O que causa essa dificuldade? Bom, tem muito a ver com o próprio discurso do próprio filósofo, porque ele cria um a sua própria linguagem para poder explicar fenômenos que muitas vezes são inexplicáveis com a nossa linguagem do dia a dia. Por exemplo, o termo Dasein, que Heidegger usa, é intraduzível para o português. Tem aquela tradução do ser e tempo de vozes que traduziu por presença, que não traduz exatamente o que o termo significa. Não vou explicar muito sobre Heidegger, posso explicar em algum outro dia. Mas assim, são palavras para explicar fenômenos que são realmente difíceis de explicar no nosso dia a dia. Um segundo motivo é que eu sentia muito isso quando eu estava lendo, principalmente Nietzsche antes, que muitos filósofos estão dialogando com outros. E a tradição filosófica, ela é muito antiga, ela vem lá de Tales de Mileto. Então assim, é uma conversa eterna com outros, é um diálogo, é dialética. Isso torna difícil, muitas vezes a gente não sabe com quem ele está dialogando, não sabe se está criticando, se está elogiando. Então assim, esse vídeo aqui é para quem quer conhecer o básico da história da filosofia. Lembrando que nada substitui a leitura dos textos dos filósofos, que por mais difícil que sejam, lá você vai encontrar toda a riqueza dos seus sistemas, das suas ideias, de tudo. Aqui é para quem quer dar um start, dar uma iniciada assim na história da filosofia. Uma outra coisa antes de começar, é claro que a pessoa pode estudar só que a graduação eu considero um dos momentos tão importantes. Muita gente acha que não precisa, porque na faculdade é isso, é aquilo. Muitas vezes as pessoas falam sem nem conhecer o que é uma graduação em filosofia. Mas assim, eu acho que é um momento que você ouve especialistas falando sobre aqueles filósofos, sobre alguns, sobre outros. Você ouve colegas também trocando ideias sobre o que leu. Às vezes pessoas que também estão iniciando igual você, que te ajudam demais. Ou às vezes um colega que sabe um pouco mais, que compartilha com você algum conhecimento. Às vezes você contrapõe uma ideia. Aí você ouve um colega falando: putz, é isso mesmo, não tinha pensado. Ou você ouve outro falando: nossa, tem nada a ver o que ele falou. Mas tudo é muito importante para a sua própria construção enquanto estudante de filosofia. Então é isso. Vamos falar um pouquinho sobre o que eu indico aqui quanto estudante, como quem já se formou, mas que eu acredito que, como eu falei em alguns vídeos, o filósofo é o amante do saber. A gente não tem a sabedoria, é uma eterna busca. Se você tem alguma outra dica de como você estuda, de como você acha que é importante que alguém estude filosofia, escreva aí embaixo que será muito bem-vindo também, ok? Isso aqui não é um protocolo a ser seguido, é somente uma sugestão minha, ok? Então, bora lá para esse vídeo. Então, para começar, eu sempre indico esses dois livros aqui do Danilo Marcondes, que eu gosto muito. Até usei muito na graduação e ainda uso quando eu quero consultar ou até quando eu quero ler mesmo alguma coisa de filosofia. A iniciação à história da filosofia, dos pré-socráticos a Wittgenstein. Aqui ele faz uma explanação sobre a história da filosofia, ele pega os principais pontos, por exemplo, em Platão ele fala sobre a teoria da caverna, da linha dividida também, uma maneira muito boa para se começar, e eu sugiro que se leia juntamente com esse aqui, com os textos básicos de filosofia dos pré-socráticos a Wittgenstein. Por quê? Porque aqui você já vai entrando em contato com os textos dos próprios filósofos. Como eu falei na introdução, nada substitui a leitura dos próprios filósofos. Aqui o autor faz uma seleção dos textos que ele considera mais importantes de cada filósofo. E que quando a gente estuda, a gente sabe que eles são realmente importantes, que todos praticamente concordam que esses textos são importantes. Por exemplo, Meditações Metafísicas de Descartes, todos concordam que são importantíssimos para se começar. Então, a minha sugestão, se a pessoa quiser começar pelo Danilo Marcondes, é que leia, vá lendo aqui, por exemplo, Filosofia Antiga. Aqui já, se você leu, por exemplo, os pré-socráticos, aqui traz o poema inteirinho de Parmênides e alguns fragmentos de Heráclito. Então são importantes, você leu aqui, você estudou, aprendeu um pouquinho, e você já vai e lê os textos
mesmos os filósofos. Então, eu considero esses dois livros muito bons para iniciar e eu sugiro para qualquer pessoa. Inclusive, eu acho que até quem está na escola, que já tem uma leitura, que já quer ter contato com os filósofos, eu considero dois livros assim muito bons para serem lidos em conjuntos. Danilo Marcondes é muito didático, então assim ele tem uma escrita muito legal, muito boa para se conhecer. Ok, minha segunda dica está em Dario Antiseri e Giovanni Reale. Giovanni Reale é assim, autoridade quando a gente conversa sobre história da filosofia. Esse daqui, ó, se chama Filosofia, Antiguidade e Idade Média. Esse é o volume 1. Esse daqui é o volume 2, Idade Moderna. E o terceiro eu não tenho ainda, que trata da Idade Contemporânea. Só que assim, são livros mais densos, que demandam mais tempo para você estudar. Quem quiser, dá para ler também em conjunto. Leu sobre Platão aqui, lê sobre aqui. Porque você tem... Lógico que não dá para você, em introduções, falar tudo sobre o filósofo. Então, assim, alguma coisa que tem aqui, pode ser que não tenha aqui. Alguma coisa que tem aqui, complemento daqui, fala com mais profundidade. Então, eu considero livros muito bons. Tem também um que eu não tenho aqui, que é do Russell, que também é História da Filosofia, que saiu um mais compacto e um maior, que são muito bons também para se conhecer a filosofia. Esse daqui eu particularmente gosto muito, muito mesmo. Giovanni Reale, ele é autoridade, como eu falei antes, e assim, são textos maravilhosos. Inclusive, ele tem um chamado Convite à Filosofia, que é pequeno, que eu indico muito para quem quer conhecer um pouco mais de filosofia, ok? Só que aqui já é com uma densidade maior, como eu já falei. Então, assim, precisa estar preparado para poder demandar mais tempo. Isso aqui é para quem tem mais tempo para estudar a própria filosofia. Mas eu indico demais. Inclusive, estou lendo aqui várias páginas, várias ideias aqui desse livro. Esse livro aqui, que é da editora Paulus, tem muitas edições, muitas mesmo. Só que eu acho que a da Paulus, esse aqui é a primeira impressão, deixa eu ver aqui. É a primeira impressão desse... Não, a terceira reimpressão deste livro aqui. Porque tem um que é volume, se não me engano, de 7 ou 8 de livros assim mais finos, só que maiores. Só que são praticamente o mesmo conteúdo. Então, essa história da filosofia de Giovanni Reale tem muitas e muitas e muitas edições. E todas muito boas. Você vai encontrar com várias outras capas. Eu prefiro assim, ó, com menos livros, do que ficar empilhando vários, né? Inclusive, para quem quer conhecer a filosofia antiga, ele também tem algumas coleções de 8 livros menores sobre Sócrates, Platão, Aristóteles. São livros separados da filosofia greco-romana. Eu indico muito também. Eu tenho alguns aqui em casa. Passando para o outro, esse daqui eu indico porque ele trata das disciplinas que a gente costuma estudar em filosofia. Olha que interessante. Pedro Galvão é o organizador, mas são vários autores aqui, ó. Tem capítulos sobre lógica, metafísica, que é de Desidério Muxo, que é também uma autoridade na filosofia. Todos são, né? Epistemologia, ética, filosofia política, filosofia da religião, filosofia da ciência, filosofia da linguagem, filosofia da mente, filosofia da ação, estética e filosofia da arte. Esse aqui eu indico demais também, porque às vezes são muitos nomes, filosofia assim, no começo a gente fica muito perdido. O que é epistemologia? E às vezes quando você passa para outro filósofo, esses termos têm outros significados. Então assim, é muito importante a gente estar por dentro dessas disciplinas que tratam a filosofia. Porque, por exemplo, epistemologia, muitos filósofos trataram sobre isso. Mas qual é a pergunta primordial da epistemologia? Então, esse livro vai trabalhando esses temas. E são coisas que a gente estuda. Por exemplo, nós temos filosofia, da história da filosofia, essas disciplinas, mas nós temos lógica, nós temos metafísica, nós temos epistemologia. Então, assim, é um livro assim, que eu gosto demais também. E como eu falei para vocês, eu trouxe poucos para não embaralhar, para que se a pessoa quiser ter um start inicial no estudo da filosofia, ela possa aproveitar esses livros. Os do Danilo Marcondes são muito mais fáceis e muito mais baratos de se conseguir. Até em sebos se encontra baratos. Agora, Giovanni Reale já é um pouco mais salgado, todos os livros. E parece que vai ficando mais caro conforme vai aumentando a idade, né? Aqui, da idade antiga,
a Idade Moderna e o da... Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, da Idade Contemporânea tá uns R$ 200. Ou seja, para nossa realidade aqui no Brasil, são livros muito caros. Então, assim, o mais adequado para quem quer começar, inclusive pelo valor e tudo, eu indico o Danilo Marcondes, porque eu acho que vale bastante a pena. Tem alguns, me perguntaram sobre aquele da coleção Os Pensadores. Também é bem legal, eu gosto também. Só que eu prefiro esses daqui. Só que mais uma opinião minha, por vários motivos, que não vale a pena expor aqui. Mas eu espero que tenha sido aqui uma introduçãozinha legal para que você possa ir começar a estudar filosofia, porque por mais difícil que seja, vale muito a pena. Então, é isso por hoje. Valeu, pessoal!